Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, alunos! Estamos mais uma vez aqui para falar a respeito das cadeiras, das disciplinas do EJATEC. Hoje vamos falar a respeito da da disciplina de Direitos Humanos. Dentro do assunto Direitos Humanos, vamos falar nessa aula a respeito das gerações do direito, da evolução dos direitos humanos. Para falar dessa evolução dos direitos humanos, primeiro a gente precisa de um conceito. E o conceito que a gente vai trabalhar aqui nas nossas aulas é o conceito dado justamente pela ONU, onde diz que os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem, de fato, o indivíduo e grupos contra as ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Bom, professor, me dê um exemplo aí de direitos humanos, me diga aí, materialize para a gente, de fato, um exemplo. A gente pode citar o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à dignidade, ao direito à dignidade, entre outros direitos. A gente sabe que os direitos humanos, eles são, de fato, garantias históricas, que mudam ao longo do tempo e vão se adaptando às situações, às necessidades específicas de cada momento. A gente tem 3 marcos nos direitos humanos, essa, de fato, globalização dos direitos humanos. A gente diz que esses 3 marcos são divididos em histórico, um marco histórico, marco político, institucional e um plano, de fato, jurídico. A gente pode ter aí como plano histórico, de acordo com o nosso material, o término da Segunda Guerra Mundial em 1945. No plano político, institucional, a gente tem a criação das organizações, das Nações, de fato, Unidas, a ONU, também em 1945. No plano jurídico, já temos a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, lá em 1948. Bom, a base dos direitos humanos é justamente a dignidade da pessoa. Professor, mas de fato, o que é essa dignidade? A dignidade é a convicção de que todos os seres humanos têm o direito a ser igualmente respeitados, pelo simples fato de ser humano, de sua humanidade, tá bom? Em palavras mais simples, a gente pode dizer que os direitos humanos ele assegura a dignidade de um ser humano, de fato respeitar, aquele ser humano ele tem que ser respeitado e tratado de forma igualitária em relação aos outros, independentemente de qualquer condição social, cultural ou econômica. Pessoal, vocês podem estar se questionando, professor, eu vi o direitos humanos, a nomenclatura de direitos humanos em determinado material, em outro eu já vi direitos fundamentais. Existe uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Pessoal, existe uma pequena diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos, eles são previstos no ordenamento internacional. Já os direitos fundamentais estão previstos no texto constitucionais de cada país. Bom, quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico, tais como Constituição, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Professor, mas por que direitos fundamentais? A gente pode dizer que esses direitos, eles são direitos fundamentais, são considerados, de fato, fundamentais, porque sem eles a pessoa humana não consegue, de fato, existir, ou não é capaz de se desenvolver e se desempenhar, e de participar plenamente da vida. Então, existe essa pequena distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Lembrando, direitos humanos, eles estão previstos no ordenamento internacional. Já os direitos fundamentais, são, de fato, previstos em textos constitucionais. Aqui a gente chega no nosso assunto principal da aula, que é justamente a evolução dos direitos humanos.
né? A gente adota para essa aula a teoria de Karel Vazak, né? Onde ele diz que os direitos humanos, eles são divididos, de fato, né, de acordo com a sua evolução em dimensões ou gerações, tá bom? Professor, existe diferença em dimensões e gerações? Dimensões, a gente, de fato, né, tem aquela ideia de posterioridade, mas que não exclui o direito anterior. Já o de gerações, não. A gente tem aquela ideia de substituição, tá bom? Então, eu gosto de falar em dimensões. Bom, Karel Vazak, um jurista, né, tcheco-francês, apresentou a sua teoria geracional lá em 1979. Ele desenvolveu essa teoria objetivando, metaforicamente, né, mostrar a evolução dos direitos humanos, né, dos direitos do homem, também chamados. A base da sua teoria são os princípios da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os direitos, né, humanos de primeira geração correspondem à liberdade. Já os de segunda geração correspondem ao de igualdade. E os de terceira geração, né, correspondem à fraternidade. Agora a gente vai discorrer acerca, né, de cada dimensão desses direitos. Bom, a primeira dimensão, o valor tutelado, de fato, como a gente viu, né, é a liberdade, né, os direitos de defesa. Bom, e de acordo com o nosso material, são direitos subjetivos, pois são direitos tutelados por todos os indivíduos e infligem o dever de não fazer do Estado, de cunho negativo, né? Ou seja, o Estado ele não deve inferir na esfera individual do cidadão. Trata-se, na verdade, né, de liberdades públicas consistentes nos direitos civis e direitos políticos. Os direitos civis, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e etc. Tá bom? Os direitos políticos são o direito de ser votado, de votar, de cidadania e de democracia. Tá bom? Bom, professor, aprofunda mais a respeito dos direitos civis e direitos políticos. Aqui no nosso material a gente tem um conteúdo, né, que fala a respeito desses direitos individuais, civis, ou direitos individuais, como são chamados. São prerrogativas que protegem, de fato, a integridade humana, né? A proteção à integridade física, psíquica e moral, contra o abuso de poder ou qualquer outra forma, né, de arbitrariedade por parte do Estado ou de particulares. Já os direitos políticos asseguram, né, a participação na administração do Estado. O que quer dizer isso, professor? Né? O núcleo desse direito envolve o direito, né, do voto, o direito de ser votado, o direito de ocupar cargos públicos e funções políticas ou funções políticas e, por fim, né, o direito de permanecer nesses cargos. Agora, os direitos de segunda dimensão, o valor tutelado é justamente a igualdade, né? Algumas injustiças foram geradas, né, nos direitos lá de primeiras dimensões. Houve algumas desigualdades, então o Estado ele é chamado justamente para resolver esse problema aqui nos direitos de segunda geração, né? A gente diz que o valor tutelado é a igualdade. Professor, mas que igualdade é essa? A igualdade formal ou a igualdade material? Pessoal, é a igualdade material, aonde a gente diz que a igualdade material, ela assegura às pessoas a oportunidade, né? A oportunidades iguais, né, considerando as suas condições diferentes. Pessoal, não dá para me tratar os desiguais, né, de forma igual. A gente retorna aqui àquela velha frase conhecida que diz que tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, é justiça, né? Então, de fato, eu não posso tratar as pessoas desiguais com o mesmo critério. Eu preciso justamente, né, achar uma forma de igualar essas pessoas. Então, trata-se, essa geração de direito, essa dimensão de direito, né, como eu gosto de falar, trata-se dos direitos econômicos, sociais, culturais, tais como o direito à moradia, à previdência social, né, à educação. Então, é a partir dessas segunda dimensões de direito que surge, de fato, né, esses direitos econômicos, sociais e culturais. Eles de fato não surgiram, eles foram positivados, tá bom? Porque tratam-se, na verdade, de garantias, direitos humanos. Então, são direitos esses direitos de segunda geração são direitos de aplicabilidade progressiva. Infringem
o dever de fazer do Estado, de cunho positivo. Então, lá na primeira dimensão, a gente diz que, de fato, o Estado ele não pode interferir. Não, a gente já afastou o Estado. Né? A gente quer liberdade, a gente quer, de fato, exercer o nosso direito ao voto, né? O nosso direito à cidadania. Mas aqui, quando, de fato, acontece uma desigualdade, né? Quando os direitos humanos de alguém são de fato infringidos, né, violados, a gente chama o Estado, porque ele é que de fato vai resolver esse problema. Bom, os direitos econômicos, sociais, culturais, sendo uma exigência para o bem-estar, permitindo a inversão estatal moderada, né, justamente prestando assistência, por exemplo, aos menos favorecidos. Pessoal, de fato, esse conteúdo aqui é um pouquinho complicado. Então, vamos repetir aqui. Sendo a exigência, né, os direitos à economia, direitos sociais e culturais, eles são, de fato, exigências, né, para o bem-estar, permitindo o bem-estar do ser humano, né, permitindo a intervenção do Estado, de forma moderada, para prestar assistência a essas pessoas, né. Um exemplo são os direitos trabalhistas, né, os direitos à educação. Esses direitos, de fato, né, eles recaem sobre o Estado porque eles sempre vêm acompanhados de um custo. E quem, de fato, vai garanti-los são o Estado, né, aos mais necessitados, às pessoas que, de fato, precisam. Então, os direitos trabalhistas, o Estado, ele vem, né, cria, de fato, uma proteção para aquelas pessoas. O direito à educação, o Estado permite o acesso, né, à educação. Então, de fato, esses direitos econômicos, sociais e culturais da segunda geração, né, são ligados ao bem-estar do ser humano. Bom, já os direitos de terceira dimensão, o valor tutelado é a solidariedade, ou, de fato, a fraternidade, né, de acordo com os princípios da Revolução Francesa. Bom, são direitos difusos e coletivos. Professor, eu não sei o que de fato é direito difuso e o que é direito coletivo, são coisas muito parecidas e eu não sei diferenciar. Não tem problema, a gente vai resolver aqui de acordo com o andamento da aula, tá bom? Esses direitos, eles tratam-se, né? Tratam-se do direito à paz, à autodeterminação dos povos, né? O direito ao desenvolvimento ao meio ambiente, né? Ecologicamente equilibrado. Então, pessoal, o que são esses direitos difusos? Esses direitos difusos, eles recaem sobre uma coletividade indeterminada. Eu não posso, de fato, determinar, né, quem são os destinatários daquele direito. Né? É uma indeterminação, são direitos incertos, você não consegue individualizar esses direitos. Um exemplo disso é justamente, né, o direito ao meio ambiente equilibrado. Se uma empresa ela causa poluentes acima, né, do permitido, ela vai atingir pessoas, né? Todo mundo que passar por aquele local onde está sendo emitido esses gases, esses poluentes acima do permitido, eles irão respirar aquele gás, né? Aquela poluição. Eles serão contaminados de fato, mas eu não consigo, né, precisar quais foram as pessoas que de fato respiraram aquele ar poluído, né? Já os direitos coletivos, você consegue de fato identificar, né, os atingidos. Um exemplo é o direito do consumidor. Vamos dizer que uma montadora, de fato, ela produziu, né, determinada linha de carros. Ela produziu lá e esses carros eles vêm com defeito no freio. Então, a partir do momento que aquele defeito ele é percebido, né, mesmo que os outros carros estejam de fato sido vendidos, já tenham sido vendidos, eu consigo determinar qual foi o grupo que comprou, né, e chamá-los para corrigir, para de fato fazer a manutenção ou a troca, a substituição da peça, tá bom? Então aqui os direitos tutelados destinam-se, né, de fato à proteção de grupos, né, de indivíduos, diferentemente das primeiras dimensões, aonde o titular de fato era o indivíduo. Aqui no direito de terceira dimensão, a gente de fato consegue dizer que o destinatário, né, são os grupos de indivíduos e não o indivíduo, como lá nos dois primeiros direitos de primeira geração e de segunda geração. Pessoal, os direitos humanos e a responsabilidade do Estado. A gente vê muito algumas ações do Estado, né,
que é infringindo, de fato, violando os direitos da pessoa humana. Então, em tese, na verdade, vamos supor, eu tenho um agente público, né, ou um representante dos três poderes, do executivo, né, do legislativo ou do judiciário, e essa pessoa, né, ele de fato viola o direito do outro, né, ligado aos direitos humanos. Ele viola. Quem eu devo responsabilizar? Eu devo responsabilizar o Estado ou devo responsabilizar aquele indivíduo? Em tese, o Estado, ele responde, né, por todos os atos que violam os direitos humanos, cometidos por representantes dos três poderes, do executivo, do legislativo ou do judiciário e também por seus agentes estatais, independentemente, né, da função que eles ocupam em todas as esferas, né, da União, dos estados, dos distritos federais e do município. Então, pessoal, a gente também sabe o conceito, né, de direitos humanos. A gente seguiu lá o conceito dado pela ONU. Então, o conceito os direitos humanos são garantias jurídicas universais, ou seja, destinadas a todas as pessoas, né, que protegem os indivíduos e grupos contra as ações ou omissões. De fato, eu não preciso estar em um grupo para ter acesso a esses direitos, né, para ter esses direitos garantidos. Eu posso apenas ser um indivíduo e ter essas garantias, ou constitucionais, quando positivadas, né, no nosso ordenamento jurídico, por meio da Constituição de cada país, ou direitos humanos, quando positivados, né, no ordenamento jurídico internacional, tá bom? Então, a gente termina a nossa aula dizendo que os direitos humanos, eles são garantias históricas, então eles irão evoluir, né, de acordo com o tempo, com as necessidades, né, de adaptação daquela sociedade, daquele ambiente. Então, a gente pode de fato dizer que os direitos humanos, eles são expansivos. De acordo com a sua evolução, os direitos são criados e não suprimidos, tá bom? Então, pessoal, usem a nossa hashtag, fiquem em casa estudando. Até a próxima aula. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Naiva e hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo dos direitos humanos. O nosso foco hoje vai ser as características dos direitos humanos. Na aula passada a gente deu o conceito de direitos humanos, né, a gente disse que são garantias jurídicas universais que protegem os indivíduos e grupos contra as ações ou omissões, né, dos governos que atentem contra a dignidade humana. A gente também disse que os direitos humanos eles são históricos, né, que mudam ao longo do tempo. A gente viu que os direitos humanos, eles são divididos de acordo com a sua evolução. Então, temos os direitos de primeira dimensão, onde correspondem, né, os direitos de liberdade, aos direitos civis e políticos. Temos os direitos de segunda geração, que correspondem aos direitos de igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. E temos os direitos de terceira geração, onde eles correspondem, de fato, ao direito de fraternidade social. Né? E agora, de fato, nós vamos entrar no nosso assunto da aula, que são as características dos direitos humanos. Aqui a gente vai entender um pouco mais, né, o porquê dos direitos humanos terem essa característica histórica falada na nossa primeira aula. O que significa isso, professor? Significa, né, que os direitos humanos eles não surgiram todos ao mesmo tempo. Houve, de fato, uma evolução dos direitos humanos de acordo com a necessidade social. Então, de acordo com a apresentação das necessidades, né, houve soluções. Então, esses direitos humanos, eles de fato têm esse cunho histórico, né? São frutos de conquistas históricas, né? São construídos, né, gradualmente e vão se expandindo ao longo da história. O que significa dizer que eles vão se expandindo, professor? Que não implica dizer que com o surgimento de um direito, né,
o outro desaparece. Não, é uma característica expansiva dos direitos humanos, né? Onde surgem novos direitos de acordo com as necessidades sociais, né? De acordo com a necessidade da sociedade. Esses direitos, eles surgem do nada. O legislador, de fato, ele diz assim, olha, hoje passei por uma situação e eu achei, né, que aquela situação, eu posso tirar um direito humano daquela situação, né, e vai lá e positiva, que coloca no código, né, nacional ou internacional. Não, não é assim que surge. Esses direitos, eles nascem, de fato, né, historicamente, de acordo com as lutas dos movimentos sociais, né, para que se firme a dignidade da pessoa humana. Então, esses grupos sociais, né, esses movimentos sociais, eles lutam, de fato, para garantir direitos. E de acordo com essas lutas é que vai surgindo, né, os direitos humanos. Então, não é algo que nasce do nada, é de acordo com uma necessidade social. Bom, os direitos humanos, eles são expansivos, como falado na aula passada. Isso é, não há supressão de direitos, uma proibição, né, de fato, uma proibição de retrocesso. Eu não posso apresentar um novo direito humano e tirar um anterior. Isso não pode acontecer, né? Então, não há uma supressão de direitos, né? De direitos já reconhecidos no ordenamento jurídico, mas sim uma ampliação da proteção dos indivíduos, né? Um reconhecimento de novos direitos. Então, isso quer dizer que esses direitos, eles são expansivos, né? Não quer dizer que eu deva suprimir alguns porque surgiram novos. Não, muito pelo contrário. Eu devo aumentar o leque de direitos humanos, né? A gente também viu na aula passada, não como característica, né? Mas a gente viu lá no conceito que os direitos humanos, eles são mutáveis, eles mudam de acordo com a situação, né? Eles são adaptáveis, eles conseguem se adaptar em várias culturas, vários ambientes, né? Eles são aperfeiçoáveis, né? Aquela história, não tá bom? Podemos melhorar, de acordo com as necessidades sociais. Bom, essa característica, né, historicidade, esses 3 últimos itens que a gente falou, né, são que os direitos humanos são mutáveis, adaptáveis e aperfeiçoáveis, eles de fato puxam a nossa próxima característica dos direitos humanos, que é a mobilidade e o dinamismo. Então, por serem históricos, né, os direitos humanos, eles estão em constante modificação. Eles estão em constante modificação para se adaptar, né, para se aperfeiçoar esses direitos. Também podemos falar a respeito da característica da universalidade. Essa característica, né, ela garante que os direitos humanos englobem todos os indivíduos. Pouco importa, né, a nacionalidade, né, a cor, a orientação sexual, a opção religiosa ou política daquelas pessoas. Todos são destinatários, né, desses direitos. Todos os humanos são destinatários desses direitos. Esses direitos, eles de fato, destinam a todos os seres humanos, como a gente pode ver aqui no nosso material, sem qualquer tipo de distinção ou discriminação, né? E possui abrangência territorial universal em todo o mundo. Os direitos humanos, eles não ficam restritos a determinadas regiões ou continentes, não. Eles têm essa característica, né, da universalidade, né? Eles se expandem por todo o território, né, universal, em todo o mundo. Então, pessoal, quer dizer que esses direitos, eles são inerentes à pessoa humana, né? Eles não devem cumprir, de fato, preencher qualquer requisito. Basta ser humano para ser destinatário, né, para ser possuidor desse direito. Bom, a nossa próxima característica é a relatividade. Pessoal, eu vou contar aqui uma historinha para vocês e a gente daí vai tirar o conceito e a explicação a respeito da relatividade, né? Eu posso dizer que, de fato, eu tenho direito, né, à liberdade de expressão. E às vezes eu utilizo essa minha liberdade de expressão de forma equivocada, né? Então, eu vou lá, utilizando-se da minha liberdade de expressão, e violo a vida privada de outras pessoas. De fato, eu não posso fazer isso, né? Então, a gente deve, de fato, relativizar esse meu direito, né, para que haja uma relação harmoniosa com o direito do outro, né, o direito à vida privada. Então, os direitos humanos, eles não são absolutos, né? E também
Não há um juízo de valor em relação a eles, tá bom? Então, de fato, eu tenho que relativizar esses meus direitos para que o outro possa exercer o seu direito, não ter o seu direito infringido, né? Não se admite, de fato, né, que a expressão, que essa minha liberdade de expressão, ela chegue ao ponto, né, de ofender a imagem de alguém, né? Conforme o Paulo Branco, a gente tem aqui no nosso material uma explicação a respeito dessa relatividade, né, dos direitos humanos, dessa característica da relatividade dos direitos humanos. Eu posso dizer que, de acordo com Paulo Branco, eu posso dizer que os direitos humanos, né, os direitos fundamentais, eles podem ser objeto de limitação, não sendo, pois, absolutos. De acordo com Paulo Branco, até o elementar direito à vida tem, de fato, a limitação explícita, né? Lá no nosso artigo 47, do artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que em situações, né, de guerra, podemos, de fato, admitir a pena de morte. Então, aquele direito à vida, ele foi, de fato, relativizado, tá bom? Então, a nossa próxima característica a respeito dos direitos humanos é a irrenunciabilidade dos direitos, tá bom? Eu não posso, de fato, renunciar aos meus direitos. Lembra daquela história do cara lá que, de fato, teve o seu direito violado por mim, né? Eu fui lá e utilizei a minha liberdade de expressão de forma equivocada e fui lá e violei a vida privada dele. Então, pessoal, ele, com medo da minha responsabilização, porque, de fato, eu vou sofrer uma sanção, né? Então, ele, com medo da minha responsabilização, ele diz assim, não, eu abdiquei desse direito, eu renunciei desse direito da minha vida privada, eu não quero que aquela pessoa ali sofra as sanções, né? Ele não pode. Outra situação para exemplificar aqui essa característica da renunciabilidade, né, é justamente aquela situação onde os trabalhadores, eles passam a exercer as suas funções, né, de acordo com as características lá do trabalho escravo, eles passam a, de fato, trabalhar dessa forma, sem remuneração satisfatória, sem direito à moradia, sem uma série de direitos humanos que são infligidos lá no trabalho escravo, né? A gente pode utilizar essa situação onde o empregado, de fato, ele chega no empregador e diz assim, olha, é pouco o que você está me oferecendo, é o mínimo, mas eu quero ficar aqui nessa situação, né? Eu quero, de fato, ficar aqui nessa situação. Eu tenho um primo que mora ali perto, eu tenho outro primo que mora aqui perto. Então, só essa situação aqui me basta. Esse trabalhador, ele não pode, de fato, renunciar, né, o seu direito à dignidade, o seu direito à vida. Então, de acordo com essa característica, a gente pode dizer que não é possível renunciar à renúncia dos direitos humanos, pois como são direitos inerentes à condição humana, ninguém pode, de fato, né, abrir mão da sua própria natureza. Bom, dessa característica, né, decorre que a eventual manifestação de vontade da pessoa em abdicar, de fato, da sua dignidade não terá valor jurídico, sendo reputada como nula. Então, aquele trabalhador, mesmo abdicando, de fato, dos seus direitos, quando o Ministério do Trabalho, quando o Estado, de fato, chegar, né, lá naquela fazenda que ele trabalha, ele vai chegar no empregador e vai falar assim, olha, tem essa pessoa aqui, de fato, trabalhando em condições análogas à de escravo. Então, o que você tem a dizer? Aí o empregador, muito esperto, tinha pedido para o empregado assinar uma carta lá, renunciando seus direitos, e diz, olha, ele renunciou seus direitos. Ele me apresentou essa carta aqui e, de fato, ele renunciou. O que eu posso fazer? Apenas admitir, eu estou precisando de um empregado, e ele, de fato, quer trabalhar nessas condições análogas a de escravo. Então, aquele trabalhador, ele pode, de fato, renunciar àquele direito? Não. De fato, aquela contratação, né, é irregular. Aquele empregador, ele vai sofrer as sanções, porque mesmo ele abdicando do seu direito, aquilo vai ser tido como nulo. Aquela carta não tem valor jurídico algum, tá bom? Então, o trabalhador, de fato, ele não pode abdicar dos seus direitos, tá bom? Outra característica dos direitos humanos é a inviolabilidade, né? É o dever do Estado, né, bem como dos particulares, em não violar os direitos humanos. Então, aquele empregador, era dever dele observar a situação e ver que aquele trabalho, ele não era digno, ele não dava dignidade àquele ser humano, tá bom?
O Estado, ele deve, de fato, né, não infringir. O Estado, de maneira alguma, ele pode contratar pessoas naquelas situações análogas a de escravo. Mas, se ele ver que aquele direito está sendo violado, né, por um indivíduo, por um particular, ele deve intervir. Então, essa inviolabilidade é o dever do Estado, bem como dos particulares, né, de não violar os direitos humanos. Então, é dever dele não violar, tá bom? No entanto, de acordo com o nosso material, caso ocorra a violação, o Estado tem o dever de agir de maneira eficaz, né, e voltada a sanar a lesão. Ou seja, o Estado ele tem que ir lá naquele empregador que contratou o trabalhador, né, com aquelas condições, e sanar, de fato, aquela lesão do trabalhador. E ele tem que agir de maneira eficaz para que aquela situação ela não ocorra mais, tá bom? E isso deve ser feito o mais rápido possível, né? Bem como adotar as medidas necessárias para que aquela violação, de fato, mesmo que não seja com aquele trabalhador, não ocorra com outros. Então, pessoal, mesmo que o Estado ele tenha ido, de fato, né, resolver aquela situação de forma eficaz, rápida, né, tomou as devidas providências para que aquela situação não ocorra mais com aquele trabalhador, não só naquela fazenda, mas em outras também, né, mas aquele trabalhador, ele sofreu uma injustiça, né, porque a gente sabe que a justiça feita tardiamente, ela já é por si só uma injustiça. Então aquele trabalhador ele já teve seus direitos violados 2 vezes, né? A nossa próxima característica nos permite, de fato, utilizar o mesmo exemplo, né, em situações diferentes. Aí o trabalhador, depois que o Estado passou lá, né, disse, rapaz, eu tenho uma forma, ele quer trabalhar lá, não importa o que aconteça, aquele trabalhador ele quer trabalhar lá. E o empregador, se aproveitando da situação, ele diz assim, de fato, eu não posso mais te contratar dessa forma, né? Tu não pode renunciar aos teus direitos humanos. Então, não tenho como te contratar, porque eu vou sofrer outra sanção. Aí o trabalhador pensa, eu não posso abdicar, mas eu posso te transferir ou, de fato, alienar esse direito, né, a você. Você me passa determinada quantia e eu, né, me submeto a essas condições, porque eu estou alienando o meu direito. Pessoal, isso pode? Não, não pode, né? A inalienabilidade, ela diz que, significa que, né, os direitos humanos eles não são objetos de comércio e, portanto, não podem ser alienados, né, e nem transferidos. Então, aquela situação em que o trabalhador queria alienar ou transferir os direitos dele, ela já não pode acontecer. Se o empregador contratar dessa forma, ele vai sofrer, de fato, as consequências jurídicas, né, cabíveis outra vez, tá bom? A dignidade da pessoa humana, por exemplo, não pode ser vendida. Então, aquele trabalhador, ele está se equivocando nessa situação, né? Ele não entende, ele se equivoca, ele quer de fato receber alguma remuneração por aquele trabalho, ele está precisando, ele está passando por uma situação difícil, então muitas das vezes eles não enxergam, né, aquele trabalho como um trabalho escravo, tá bom? Essa alienabilidade, né, dos direitos humanos, essa característica de inalienabilidade, ela não importa dizer que eu não possa desempenhar atividades econômicas utilizando, né, um direito humano. E não importa dizer isso. Eu digo que eu, de fato, posso, né, desempenhar atividade econômica, né, utilizando-se de um direito humano. Um exemplo disso, né, são os direitos autorais, o exercício das relações econômicas decorrentes de um direito humano. Eu posso ser um autor, de escrever um livro, e eu posso vender aqueles direitos autorais para a editora. Então, eu estou utilizando os meus direitos humanos, né, em atividades econômicas. Nessas situações, de fato, eu posso. O que eu não posso é vender aquele direito, eu não posso, de fato, transferir aquele direito, né, eu não posso alienar aquele direito. Mas, né, entretanto, que eu posso, de fato, realizar atividades econômicas em decorrência, né, utilizando-se daquele direito humano. Nossa próxima característica aqui é a imprescritibilidade, né, onde eu digo que os direitos humanos, passe o tempo que passar, eles não prescrevem. É de fato isso, né? Professor, é algo mais complicado? Não, é apenas isso, né? A imprescritibilidade significa dizer que a pretensão
de respeito e concretização de direitos humanos, né, não se esgota pelo passar dos tempos, né, dos anos. Ela pode, de fato, ser exigida a qualquer momento. Eu posso estar aqui e não estar fazendo uso de um direito, né, de um direito humano, direito de livre manifestação. Então, política, eu posso estar aqui não fazendo, não fazendo uso desse direito, né? Mas daqui a 10 anos que, de fato, se eu vivo for, se daqui a 10 anos, de fato, eu, né, quiser exercer esse direito, eu posso. Aqui no nosso material a gente coloca dessa forma: o decurso do tempo não atinge a pretensão de respeito, né, aos direitos que se materializam a dignidade humana, tá bom? Só para resumir de fato o que a gente falou aqui. Durante o estado de sítio, um exemplo, durante o estado de sítio, né, algumas situações, né, de relativação dos direitos humanos ou restrições pontuais dos direitos humanos ocorrem, tá bom? Mas, findada aquela situação, de fato, né, aqueles direitos eles voltam a ser plenamente assegurados a todo cidadão, a todo ser humano. As nossas 3 últimas características, elas são complementares, tá bom? Bom, a nossa primeira característica aqui, a gente vai falar a respeito da complementariedade, né, dos direitos humanos, essa característica deles. Bom, os direitos humanos eles devem ser interpretados, né, em conjunto, de acordo aqui com o nosso material, e não devem, de forma alguma, ser interpretados de forma isolada, né, não havendo uma hierarquia entre eles, ou seja, não há uma hierarquia entre os direitos humanos, não há um direito mais válido do que o outro, tá bom? Todos estão no mesmo patamar, tá bom? Com a finalidade de se alcançar o objetivo previsto pelo legislador constituinte. Então, de fato, não há uma hierarquia entre os direitos humanos, tá bom? Então, outra característica é muito semelhante a essa complementariedade, né, dos direitos humanos. Essa característica é a característica da concorrência, né? Essa característica, ela de fato revela a possibilidade, né, de exercer os meus direitos, né, em concorrência com os outros, né, cumulativamente. Eu não preciso, de fato, exercer primeiro o meu direito, né, à dignidade, para depois exercer o meu direito à educação, o meu direito à saúde. Não, eu posso exercer esses direitos de forma concorrente, tá bom? Os direitos humanos, eles têm aplicabilidade imediata. Isso é a nossa última característica. Os direitos e garantias fundamentais, né, você já sabe que os direitos fundamentais são os direitos humanos que, quando são positivados na nossa Constituição, né, têm aplicabilidade imediata. Não quer dizer isso. Isso quer dizer que o Estado ele não pode falar assim, olha, você exerce primeiro o seu direito à educação, depois, daqui a algum tempo, né, com o passar dos anos, a gente vai exercer esse seu direito, né, a um ambiente ecologicamente equilibrado, né? O Estado não pode dizer isso, é aplicabilidade imediata, ele tem que, de fato, oferecer isso naquele momento. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Utilizem a nossa hashtag, fiquem em casa aprendendo. Até a próxima! Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.